Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos lançamentos mais aguardados do ano, Tartaruga Ninja Volume 1, edição absoluta, né? A editora Pipoca Nanquim acaba de lançar esse quadrinho que foi anunciado lá na CCXP do ano passado, e quando esse anúncio foi feito, muito se falou sobre, nossa, esse quadrinho da IDW, são muitos volumes, né? A série completa, a coleção completa deve ter coisa em torno de 18 volumes, e o Pipoca vai estudando aí a forma que vai ser lançado, a periodicidade, se não me engano, são 2 por ano. É uma série que começou a ser publicada em 2011 e que tinha como propósito reapresentar as Tartarugas Ninjas, né? Revisitar a origem da Tartaruga Ninja para um público novo, que eventualmente já estava distante daquela origem clássica da Tartarugas Ninjas que foi produzida pelo Kevin Eastman e o seu companheiro Peter Ladd lá nos anos 80, né? Inclusive, eu sou um desses que não li aquela origem clássica, porque minha relação com a Tartaruga Ninja ela se dá a partir dos anos 90 e da série de desenhos animados, tudo colorido, tudo muito dinâmico, tudo muito pop, né? Depois disso já tiveram os filmes e eu não me conectei com aquela proposta mais underground original dos personagens. Essa questão da desconexão do clássico para o que viria a ser este grande lançamento, a Pipoca resolveu de um jeito muito interessante. E por que eu observo esses movimentos? Porque agora eu também tenho uma editora e é preciso aprender com aquilo que está dando certo, né? E aqui a gente tem uma questão que é o lançamento de obras modernas, né? Como o Último Ronin e depois o Último Ronin Anos Perdidos. Nesse meio tempo, os crossovers com os Power Rangers. Tudo isso foi uma espécie de preparação de terreno para esse grande salto de fé que é abraçar uma coleção tão grande quanto essa da IDW, né? Essa primeira edição, então, tem 428 páginas, capa dura, papel couché de muito boa gramatura, todo o acabamento de luxo que o Pipoca costuma ter. Eu fiz a minha compra na pré-venda, ontem eu até fiz um unboxing aqui, por quê? Porque eu tive uma infelicidade, né? Esse quadrinho veio num saco bem simples da Amazon e acabou machucando as pontinhas, comprometendo um pouco da borda. E na minha primeira leitura, o fitilho que marca aqui a página onde você está lendo também soltou. Apesar dessas infelicidades que a editora não tem como controlar, o que eu posso dizer já de antemão é que vale cada centavo pago nessa edição, né? Por quê? Porque é uma edição que reúne aqui Tartaruga Ninja do número 1 a 12 e mais algumas edições especiais como dedicadas aos personagens, né? Tem a edição especial do Rafael, do Michelangelo, do Donatello, do Leonardo e do Mestre Splinter. Tudo isso ajuda a gente a ter uma sensação muito comum hoje em dia de que eu estou acompanhando uma temporada, né? E aqui seria talvez a primeira temporada dessa encarnação das Tartarugas Ninjas da IDW. Uma temporada que tem como propósito não só reapresentar os elementos clássicos, né, como a princípio a origem desses personagens, como introduzir de forma muito sutil e muito elegante os elementos que acrescentam e expandem esse universo das tartarugas, né? Começa por essa premissa de que as tartarugas estavam em um laboratório a serviço não, sendo utilizadas como cobaia pelo Dr. Stockman. O Dr. Stockman, por sua vez, ele está conectado ao General Krang. Tudo isso a gente vai descobrindo nas primeiras edições, de que existem conexões entre esses personagens, até que acontece uma fatalidade, um ataque, e esses espécimes eles acabam desaparecendo, né? Esses espécimes acabam fugindo do laboratório, o que no primeiro momento se gera opa, por que estão fugindo? São animais, são irracionais. Mais para frente a gente vai ter algumas respostas, né? É nesse contexto que a história ela avança no tempo e volta no tempo. Avança no tempo porque ela começa no presente e depois ela volta para contar essa história da origem num passado não muito distante, apenas 15 meses atrás. No presente a gente vai ver que uma das tartarugas não está ali junto com seus irmãos, né? Uma delas se desgarrou em algum processo, porque eles vêm tendo ali uma vindita, eles vêm tendo uma disputa territorial, vêm sendo perseguidos por um novo personagem que é o Rob. Rob é um gato também que foi exposto ao mutagênico, né?
a essa substância, essa espécie de soro do super soldado que transformava criaturas em humanoides inteligentes, e o Rob está a serviço do Dr. Stockman para resgatar, recuperar os seus espécimes que haviam escapado do laboratório, né? Tudo isso não é, de certa forma, estranho ao contexto, ao universo das Tartarugas Ninjas. O que começa a gerar uma novidade é justamente como essas peças vão se juntando, né? O porquê que o Mestre Splinter e os seus filhos vão ter uma relação mais íntima com as artes marciais, né? De onde se explica essa conexão do próprio Mestre Splinter com as tartarugas, sendo que eles eram espécimes de espécies diferentes em um mesmo laboratório. Tudo isso é contextualizado mais adiante ali de uma maneira muito simbólica, né? De uma maneira muito bem estruturada, através de algo que é a honra, o legado e o passado do Mestre Splinter. O passado do Mestre Splinter acaba sendo um background muito interessante para a gente entender depois do surgimento do Clã do Pé, a presença do Destruidor e de onde vêm todas essas disputas. Eu confesso que eu imaginei que essas 428 páginas me dariam uma canseira danada para ler isso, mas eu peguei esse quadrinho ontem à tarde, consegui ler uma parte dele antes de jantar, depois uma parte antes de dormir, hoje pela manhã antes de começar a trabalhar, e já te digo que foi uma leitura extremamente agradável, uma leitura satisfatória, um quadrinho que entrega entretenimento, né? Por quê? Porque a dinâmica entre os personagens, o Michelangelo, o Donatello, o Rafael, o Leonardo e eventualmente o Mestre Splinter, ela é uma dinâmica de família, ela é uma dinâmica de jovens buscando ali encontrar os seus propósitos e conviver com as diferenças, né? Cada um tem a sua personalidade e essa personalidade ela fica evidente nas edições dedicadas a cada um deles. A introdução da April O'Neil, do Casey Jones, mais para frente da Alopex, né? E dos demais vilões, elas também vão acontecer de uma forma muito gradual, de uma forma que não compromete, não é acelerado. Você vai realmente tendo a sensação de que você está acompanhando uma série, né? A cada novo capítulo chega um personagem novo, chega uma peça nova. Lá adiante a gente vai perceber que o General Krang tem essa relação com o cientista que estava envolvido no desenvolvimento do mutagênico, que tudo isso tinha um intuito militar, paramilitar. Logo mais para frente também a April O'Neil e o Casey Jones vão se tornar parte do núcleo principal da trama, porque na primeira metade eles são muito coadjuvantes. E é uma experiência que, apesar de passar pela mão de diversos artistas, a gente tem a sensação de continuidade. A forma, inclusive, como o Pipoca organizou as edições dedicadas, né, a esse suspiro entre arcos a cada um dos personagens, ajuda a compreender melhor a trama, ajuda a ter uma narrativa mais fluida. Então isso é um ponto que, ao meu ver, agregou na experiência de ler tudo isso de uma vez, sem se cansar, sem parecer que você estava fazendo uma corrida contra o tempo. A variedade de artistas e a mudança deles não compromete em nenhum momento a leitura, a compreensão ou sequer a qualidade da obra. Não é um quadrinho revolucionário, não é um quadrinho que vai entregar uma experiência narrativa transcendental. Não, a proposta nem é essa, né? É um quadrinho de super-herói que abraça a jornada do herói de uma forma muito sofisticada, de uma forma muito positiva e que deixa a gente com aquilo, vontade de ler mais. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer HQ, né? Qualquer obra escrita, é deixar o leitor com desejo de consumir mais daquele universo. Então esse volume 1 ele pavimenta tudo isso, apresenta as principais ameaças que esses personagens vão ter que enfrentar, apresenta alguns dilemas, joga muito mais bagagem no passado, porque por que tartarugas ninjas? Por que não tartarugas basqueteiras? Por que não tartarugas outras coisas? Isso vai ser explicado a partir de toda a lenda, né? De toda o passado, de toda a outra vida que o Mestre Splinter e seus filhos viveram. É um quadrinho realmente gostoso de ser lido. Eu estou na expectativa de que saia pelo menos 2 volumes desse por ano. A edição ficou caprichadíssima. Uma pena que a minha tenha caído o fitilho, mas eu gostei demais e farei essa coleção com o maior prazer. Outro aspecto que
eu queria observar que geralmente quando a gente pega um quadrinho de Pock Nankin, a gente espera muitas páginas, né, de extras e muito material complementar. Nesse caso aqui são só apenas 2 capas. Eu imagino que para fechar o caderno no número exato, para não ficar com mais páginas só por ter mais páginas, eles optaram por ter uma quantidade de extras mais enxuto, mas não compromete em nada. É um material assim que valeu realmente cada centavo e veio só para enriquecer ainda mais a minha já presente aqui coleção de Tartarugas Ninjas, né? Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, inscreva-se. Afinal, falar de Gibi é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima!